Sim, vamos trazer Andréa Gonçalves para o papo. Andréa tem um tempo curtinho com a gente e a gente aproveita para desdobrar os principais tópicos aí com a nossa convidada de agora, Andréa Gonçalves. Seja bem-vinda, Andréa, tudo bem? Olá, bom dia, professor Baraci, o Tiago. Bom dia, uma alegria sempre estar aqui junto com vocês. Admiro muito o trabalho do DCM. E nós também temos uma honra de te receber, a nossa audiência adora a tua presença aqui. Ontem, quando falei que você viria, André, o pessoal já ficou bastante empolgado aqui. E, André, a gente chega num mês de maio com uns casos escabrosos, né, quase que pornográficos, se a gente levar em consideração o que o Congresso está nos entregando, né? Blinda o Ramagem, eu estava dizendo há pouco, né, poxa, de todos os caras do golpismo, o Ramagem é um dos poucos que comandava um setor prático e não teórico de golpe, né? O Ramagem é o líder de um setor de espionagem. Ao meu ver, nós tínhamos que estar julgando o Ramagem por crime de traição, de lesa pátria, e não, nós temos ontem quase que uma torcida organizada pulando num gol, né, de um congelamento de investigação para cima do cara, né? Ao mesmo passo que nós temos o Collor com a vida facilitada, abrindo a porta para o Bolsonaro pedir a mesma medida. Nós temos o Gilvan da Federal com 3 meses para ficar em casa no cantinho do pensamento. Quer dizer, liberou o dedo no olho e gritaria, e quem não gostou, que vá para casa chorar no cantinho, que é mais quente. Como é que a gente reverte isso, André? É triste, viu? A gente tem que rir para não chorar, como eu falo, viu, Tiago? A gente tem que rir para não chorar. Mas é uma situação, assim, vergonhosa. É o parlamento depondo contra ele mesmo, né? Em todas essas situações. Em relação ao Ramagem, né? A gente fala que Ramagem era do campo do operacional. Ele foi, né? Estava ali no grupo operacional da tentativa de golpe, junto com a BIM paralela de Bolsonaro. E agora teve o presente, o prêmio, né? E foi ali, segundo a resolução aprovada na Câmara de Deputados Federais, a suspensão da ação criminal contra ele, não é? É interessante, né, que ele foi premiado. Engraçado isso, né? Estão querendo caçar Glauber Braga, que não cometeu crime nenhum, então, né, já foi no Conselho de Ética, na CCJ já confirmou. Será que se Glauber Braga tivesse tentado um golpe de Estado, será que ele não teria sido premiado também? Sabe, assim, são situações tão flagrantes de canalice, de vergonha, que fica até difícil a gente manter uma postura mais equilibrada diante de tanta sem vergonhice, Tiago. Porque, pelo amor de Deus, aí, talvez se Glauber Braga tivesse tentado um golpe de Estado, ele estaria perdoado. Não teria problema nenhum contra ele. Mas é o contrário, aquele que faz o certo é perseguido, daqui a pouco caçado. E quem apronta, quem comete crime, quem faz e tudo mais, é perdoado, é anistiado. Mas aí eu fico sem entender, será que esse é o padrão para ser um deputado protegido dentro da Câmara de Deputados Federais pelos próprios pares? Aí a gente vê, sabe, que esse parlamento é o pior parlamento de toda a história democrática do Brasil. É um golpe atrás do outro. E o pior de tudo, sabe o que é, Tiago? Que, assim, aqui a gente não é bobo. Isso tudo, na minha humilde opinião, em relação à sustação da ação contra a Ramagem, que aproveita ali para assustar contra todos os 33 denunciados pelo Procurador-Geral da República, é uma mensagem da Câmara de Deputados Federais para o Supremo Tribunal Federal, para o Supremo liberar as emendas que foram bloqueadas. Por que eu digo isso e afirmo isso com contundência? Porque é absolutamente inconstitucional. Está no capítulo lá dos parlamentares, está na seção 5, deputados e senadores, artigo 53, parágrafo 3º, a sustação é só para deputado e senador. É para quem tem imunidade parlamentar. Cristiano Zanin já comunicou à Câmara de Deputados Federais que se houvesse a sustação, poderia haver. Em relação ao quê? Em relação ao deputado, que é Alexandre Ramagem. Mesmo assim, só em relação aos 2 crimes que foram cometidos depois da diplomação, que é
o patrimônio lá, a degradação do patrimônio público e degradação do patrimônio tombado, depois da diplomação. Mas não, pegaram todo mundo, colocaram no meu balaio de gato e de gado para suspender o processo contra todos. Existe até uma súmula do Supremo Tribunal Federal que já diz que a imunidade parlamentar não se estende a terceiros. Foi avisado. Então, isso tudo, para mim, é uma estratégia de tentar atacar o Supremo Tribunal Federal, passando uma mensagem para ele, mostrando poder, para quê? Para que eles liberem. Por isso que houve adesão do Centrão e houve adesão da direita em massa para aprovação dessa sem-vergonhice. É para chantagear o Supremo Tribunal Federal para liberar o valor das emendas parlamentares. Não existe outra explicação diante de tamanha safadeza e sem vergonhice. Não tem outra explicação. Agora é claro. O que a direita faz? Porque existe a extrema-direita, golpista, fascista. E existe a direita que é o quê? Oportunista. A direita se aproveita do desespero da extrema-direita que não tem para onde correr. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E o bicho é Alexandre de Moraes. Aí os oportunistas do centrão e da direita, fisiologista, aproveita do desespero, une todo mundo para levantar cortina de fumaça e atacar o Supremo Tribunal Federal, alimentando a extrema-direita com mentiras e fake news e com desinformação, porque isso vai criar uma bola de neve contra o Supremo Tribunal Federal a partir, daqui a pouco, da declaração de inconstitucionalidade da resolução de Hugo Mota, que para mim é mais do mesmo e muito do pouco da figura de Arthur Lira. Uma vergonha, e me desculpe desabafo, porque eu vou te falar uma coisa. É difícil. É difícil a gente encarar tudo isso e todo esse processo de manipulação a partir da falta de informação por muitos e a partir do ódio de muitos que sabem disso que eu estou explicando, mas que usam dessas estratégias para manipulação de massas, atrás de interesses escusos, que é exatamente a liberação de emendas por parte do Supremo, tentando chantageá-lo. É isso que está acontecendo. Uma vergonha. E não tem como não ter um desabafo, André, porque o que eu jogava como pergunta um pouco antes de você entrar é o seguinte: sem os fisiológicos do Centrão que você destaca, dificilmente isso avançaria. Então esses caras votam, né, pelos seus interesses particulares, sem pensar no efeito colateral que isso virá depois contra eles próprios. Mas tudo bem, eles sempre fizeram isso. A pergunta que eu faço tem duas perguntas possíveis aqui. Então, jogando para frente, né, o Centrão vai ser a baliza, né, vai ser o fiador da anistia da infantaria dos gados, então o que tem que fazer é o seguinte: invadindo a Praça dos Três Poderes e os prédios do poder público em dia que não tem parlamentar, não é crime. É isso que eles estão dizendo. Então, passando a anistia, reúne a militância de esquerda e invade o Congresso no sábado. Invade. Depois não vai dar nada. Aí o outro ponto que eu pergunto é: se a invasão tivesse sido feita num dia de semana com os parlamentares lá, só seria excetuado de agressão física o núcleo duro do bolsonarismo fascista. Esses caras do Centrão iam entrar pra concha, iam entrar pra porrada, iam ter que sair no soco, a mesma medida que o pessoal da esquerda, os deputados de esquerda, os senadores de esquerda. Eles teriam a mesma posição? Tanto Meu querido, Glauber quanto... né? Meu querido, meu querido e minha querida, se fosse a esquerda, o pau tinha comido, o pau tinha quebrado, era cacete no lombo da gente, porque o pau que bate em Chico não bate em Francisco nesse caso. A direita, engomadinha, pode desafiar, pode aprontar, pode tentar o golpe, pode fazer tudo. A direita, né? A direita. Agora, se a esquerda fizer, o que está acontecendo com o Glauber Braga? Exato. Sem ter cometido um crime. E já falei, vai ser caçado, tá, André? Infelizmente. A tentativa do Glauber agora de mobilizar a militância e impactar a sociedade com essa caravana, eu acho que terá pouco efeito prático, porque não reverte. A greve de fome não foi suficiente para constranger o Congresso. Uma greve de fome de um parlamentar que deixou claro, até para a mídia hegemônica, que teve que dizer: olha, o que estão fazendo ali é gravíssimo. Estão caçando o cara, ao mesmo passo que o outro chama uma ministra de Estado de prostituta, que o presidente tem que ter um infarto e cair morto, né?
E esse cara toma 3 meses para ir para casa, ficar numa boa e voltar. Para não tomar 6 meses, para não ter que dissolver o seu gabinete e não ter que chamar suplente. E Tiago, eu te faço uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que está por detrás da cassação de Glauber Braga? Arthur Lira, a gente sabe. O orçamento secreto. A mesma coisa que está por detrás do movimento que ocorreu ontem. Exato. O que aconteceu com esse parlamento? Com o governo Bolsonaro, que comprou o parlamento com as emendas secretas, com as emendas do relator, notadamente com Arthur Lira na Câmara de Deputados Federais, eles nadaram de braçadas em bilhões e bilhões de reais. O governo Lula entrou e está tentando moralizar essa situação, e o Supremo Tribunal Federal entrou para trazer a justeza e a Constituição na sua efetivação e na sua efetividade. Para quê? Coisa básica que qualquer pessoa, minimamente, que estuda minimamente a base do direito sabe, que é o quê? Prestação de contas. Aí o Supremo entrou para trazer o mínimo de ordem para esse balaio de gato. Aí tudo isso que está acontecendo, esses movimentos, em relação à cassação de Glauber Braga, em relação a essa situação vexatória de suspensão da ação criminal contra os golpistas, a liderança, né? Contra a liderança dos golpistas, tudo está por detrás, é o orçamento secreto, onde a maioria dos deputados centrão de direita se coadunaram com a extrema-direita para passar um recado, aproveitando-se do desespero da extrema-direita para passar um recado para o Supremo. Tudo está envolvido nisso aqui. Por quê? Eles se acostumaram a ter muito bilhões. Nós não estamos falando de milhões, nós estamos falando de bilhões. E eles estão resistindo ao Supremo Tribunal Federal e mandando um recado diretamente, notadamente, para o ministro Flávio Dino. Só que, Tiago, é absolutamente inconstitucional e vai cair. Não tem como subsistir uma resolução como essa. E mais uma vez nós vamos ter que, naquele espírito meio Batman, olhar para cima assim e ver o S, né, de STF lá, para salvar o que o Congresso desfaz, né? É impressionante, não é uma luta pela hegemonia dos poderes, é uma babá de poder. O STF virou uma babá de poder, né? Não pode sair de cena que os caras fazem cocô na fralda, André. Aí o que vai acontecer, Tiago? Aí, novamente, para a extrema-direita e parte da direita e do extremo centrão, e nas redes sociais, infelizmente, em massa, vai viralizar o quê? Que o STF, é o ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal, é o Supremo Tribunal comunista, é o Supremo Tribunal que está adentrando nas competências do legislativo, do deputado e do senador, e vai ter toda aquela situação. Só que, deixa eu te falar uma coisa, Tiago, eu sempre falo isso no meu canal e eu quero falar aqui com vocês. O Supremo também não é santo, não. O Supremo também tem responsabilidade. Por quê? O Supremo ajudou a alimentar esse crocodilo com o golpe de Dilma em 2016, onde o Supremo foi o copartícipe, alimentou esse crocodilo e ele ficou grande. O Supremo foi partícipes do golpe judicial da 13ª vara de Sérgio Moro em 2018, prendendo um candidato legítimo que poderia derrubar Bolsonaro. Então o Supremo alimentou esse crocodilo e o crocodilo ficou grande. O crocodilo hoje é gigante e está com a boca virada e aberta contra o Supremo. E o Supremo não tem para onde correr. Ou o Supremo pega esse crocodilo e coloca na jaula, ou o Supremo vai ser devorado, em primeiro lugar, por esse crocodilo que ele mesmo ajudou e alimentou e cresceu e que hoje tem o Supremo como principal alvo. Não tem para onde correr. E aí, Andréia, no paralelo a tudo isso, tem a situação do INSS, que os caras conseguiram uma boa oportunidade de surfar usando o método Nicolas, né? Eu reforço ontem a preocupação aqui no chat, nossa, o vídeo já tem 80 milhões de visualizações. Eu confesso que esse número, para mim, ele é tão gritante quanto os 90 milhões dito pela Daniela Lima. A gente tem que sempre ir investigar, né, um número, se ele é muito pequeno ou muito grande com relação a um dado, né? Esse é o papel jornalístico, inclusive. 80 milhões, eu não estou dizendo que ele não tem esse acesso pela dilatação que a rede pode gerar, mas não tem 80 milhões de pessoas acessando esse vídeo do Nicolas, vamos combinar.
É um país com 211 milhões de pessoas, 80, 90 milhões já viram o vídeo do Nicolas. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de coerência e razoabilidade sobre isso também. Mas é inegável que esses caras conseguem as brechas para emplacar no governo sempre uma crise. É a crise do mês. E essa me parece ser mais aguda, tá, do que a do Pix. Eu até vou dar um depoimento só para a gente pegar mais ou menos como a coisa está rolando. Ontem, eu vim da minha cidade, norte do Rio Grande do Sul, de Passo Fundo até Canoas, onde eu estou aqui no meu irmão, e eu vim de ônibus. Entrei no ônibus, aquela coisa, vou dar uma dormida no ônibus, do lado tinha uma senhora idosa. E ela ouvia o celular ali, os vídeos do celular, no alto som, né? Daquela falta de postura básica que a gente tem aí em cinemas e ônibus e tal. Até que eu tive que pedir para ela baixar, porque eu não aguentava mais, porque ela passou por 5 ou 6 conteúdos. Um deles era o do Nicolas e o outro era alguns jornais, e eu só ouvia que dizia assim: Nicolas fala a verdade, o governo Lula quer esconder de você. Saiba, você é aposentado, você está sendo roubado. Mais vale andar no meio do crime organizado da favela do que com os idosos estão mais seguros na favela do que com o INSS. Então, quer dizer, a coisa dilatou. E ela via aquilo ali como, obviamente, verdade, né? Até que eu tive que pedir que ela parasse de ver aquilo ali. Estava me incomodando, não só pelo som, mas pelo gerador de conteúdo, que era o Nicolas. Não sei se isso, eleitoralmente, lá em 2026, pode ser um tendão de Aquiles, mas hoje, para a popularidade do governo, é um novo problema, André. Com certeza. E Nicolas mentiu muito no vídeo dele. Nicolas mentiu, Nicolas desinformou, não é? Mas viralizou. Aí, de tanto repetir uma mentira, a mentira parece que é verdade. E é isso que ocorre hoje nas redes sociais, notadamente quando a pessoa não é responsabilizada. E Nicolas Ferreira não será responsabilizado de novo. Assim como ele mentiu, induziu na questão do Pix, ele fez pior. Você falou bem. Essa situação é mais grave do que o Pix e ele mentiu e desinformou muito mais do que a questão do Pix. É mais grave porque tem um apelo humanitário muito maior que atinge aposentados e pensionistas, pessoas que realmente precisam da sua aposentadoria, da sua pensão, para, às vezes, não é nem viver, para sobreviver. E agora colocam a culpa, tentam colocar a culpa no governo Lula. Eu sei de uma coisa, seja quem for que estiver envolvido, tem que ser responsabilizado. Mas Nicolas Ferreira mentiu muito no vídeo dele, colocando informações que não são verdadeiras. E a questão, Thiago, que ele vai continuar fazendo esses vídeos, porque não tem responsabilização nenhuma. Ele joga com a falta de conhecimento das pessoas, jogam com um jogo de imagens, com um jogo de manipulação de informações, viraliza e fica aparecendo a verdade. Muitas pessoas não querem saber a verdade, na verdade. Outras pessoas são levadas por falta de conhecimento e outras querem aquilo ali para atacar o governo de qualquer jeito. Na minha opinião, o que tem que ocorrer? Tem que ocorrer uma responsabilização dessas pessoas. O que não vai acontecer até agora não ocorreu. Segunda situação, o governo tem que se antecipar. Eu sempre falo que o governo tem que tentar pautar as redes sociais, pautar a TV. E para isso, o que o governo tem que fazer, Thiago? Tem que aparecer. Tem que aparecer, fazer live todo dia. Ai, André, mas o povo vai bater, vai criticar, critica de qualquer jeito. Fazendo critica, não fazendo critica, ataca, mas pelo menos falando e se expondo, vai acreditar na mentira quem quiser. Porque eu acredito que muitas pessoas hoje são enganadas, notadamente por esse tipo de vídeo do Nicolas Ferreira, que virou e que será o modus operandi da extrema-direita. E vai piorar. O ano que vem, que é ano de eleição, a situação vai piorar muito mais, com mentiras e fake news. Como que se combate a mentira e fake news, já que não há responsabilização dessas pessoas? Tem que antecipar. Tem que falar primeiro. Tem que pautar. Porque senão, o governo vai continuar perdendo todas. E vai correr atrás do prejuízo. Complicado mesmo, André, porque nesse caso as rédeas estavam na mão do governo. O governo sabia da investigação, não poderia deixar que uma investigação noticiosa, né, uma reportagem
trouxesse um desvio da rota da noticiabilidade sobre isso. Nesse sentido, foi uma comida de bola enorme. Eu sei que nós temos o tempo bem curtinho, André, então eu vou pedir para o Baraci chegar agora só para ler os recados, porque chegou uma chuva de recados para você e eu faço questão que você receba o carinho da nossa audiência aí. A Débora Bianchini manda aqui, bota, sem anistia, grande Andréia. E peraí. E toca no like, porque a galera merece. Muito bem. A Ana Novaes, Nicolas é um canalha profissional e precisa ser contido. Ele domina as redes e usa a mentira, que é muito mais atraente que a verdade. E ainda como superchat aqui, a nossa Adriana Capio, membro há 49 meses, manda Andréia maravilhosa. Essa audiência aclamando aqui a nossa convidada, Tereza Marques. Bom dia. Uma pergunta para a Andréia. Fizeram consignado na minha aposentadoria e junto com o consignado, um seguro de vida sem a minha autorização. Como proceder? Bom, você tem que entrar no meu INSS. A primeira situação é solicitar a imediata suspensão desses descontos. Primeira coisa que você tem que fazer é isso. E já fazer uma reclamação no INSS. E você já pode, com essas reclamações, com esses documentos, esses protocolos, você já pode entrar com ação judicial, requerendo indenização por danos morais e materiais, onde a União vai ter que suportar esse prejuízo. Agora, se você quiser esperar, o governo diz que está organizando uma forma de pagar isso. Só que eu tenho que dizer, o governo ele precisa agir de forma legal e constitucional, não é? E eu não sei se eles vão conseguir instrumentos legais de pagar essas situações sem antes ter a conclusão de todo o processo, porque são questões particulares e individuais, e cada caso é um caso. Então, eu te aconselho, entra no meu INSS, peça a suspensão imediata desses descontos e pega o protocolo já dessa situação e você já pode entrar com ação judicial requerendo danos morais e materiais, o ressarcimento do seu prejuízo sofrido e a cessação imediata pelo próprio INSS desses descontos. Excelente, muito obrigado. A Silzia estava na faxina só ouvindo, não aguentei. Andréia, te amo! Muito Obrigada, bem. querida. Feife, Andréia, parabéns, muitas palmas. Margarete Gaspareto, Andréia, grande voz representativa. A Sandra M, gosto muito da Andréia. Pessoal, podem participar, mandem superchats, mandem mais comentários que a gente vai lendo aqui, trazendo na tela para vocês, tá? A Zelina Silvano, concordo, Andréia, concorda com a sua fala, certo? E a Fátima XB, Andréia é icônica, amo. E esses são os comentários até agora, Tiagão. Muito Obrigado. bem. Aí os recados da nossa audiência. Andréia, muito bom te receber sempre aqui, além de ser esclarecedor, você é uma voz muito importante para o nosso campo e ecoa e reverbera com muita potência. Obrigado por colaborar com a nossa programação e seja sempre muito bem-vindo, Andréia. Obrigado, querido. Sempre que tivermos outras oportunidades, estaremos aqui, viu, Tiago? Um abraço, Tiago, o professor Baraci. Muito obrigado e muito obrigado a todos vocês que estão aí, viu? Beijo no coração, até a próxima live e vote no IBEST. Tamo lá, viu? Verdade. Beijo, muito obrigada. Tchau, tchau. Valeu, grande abraço, Andréia.